sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem, vamos começar então a primeira parte da nossa congregação de hoje, nessa primeira congregação matutina de domingo, com a leitura do capítulo 7 do livro de Esther. Os que estão aqui presencialmente podem ler comigo, e quem está à distância acompanhe essa leitura. Vamos todos ser, nessa manhã, nutridos pela palavra de Deus viva e eficaz. Esther, capítulo 7. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Aleluia. Este capítulo 7 registra o ponto alto do livramento que Deus operou sobre o povo de Israel que estava na Babilônia, já aí completando 70 anos de cativeiro babilônico. O projeto de Ramã de cometer um genocídio, matando todo o povo de Israel que estava na Babilônia, era na verdade um intento de Satanás procurando destruir a linhagem messiânica. É assim que nós entendemos tudo o que acontece aqui neste livro de Esther, como também em todo o Antigo Testamento. Todas as guerras e ameaças que se levantaram contra o povo de Israel no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, aconteceram porque por trás de todas essas guerras, por trás de todas essas ameaças, Satanás estava procurando a linhagem messiânica para destruir. Estava procurando o que nós chamamos na teologia de o Cristo histórico, ou seja,
o Cristo que estava sendo gerado na história do povo de Israel antes da concepção, geração e nascimento do Senhor Jesus. Deus havia dito para Satanás, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que se chama de o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Foi o que Deus disse para Satanás lá no jardim do Éden, na figura da serpente, quando falou para Satanás: porei ódio ou inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa mulher que Deus falou lá em Gênesis não é uma mulher, indivíduo, uma mulher qualquer. Esta mulher representava todos os casais, marido e mulher, todos os casais que levaram de Adão e Eva, o primeiro casal, passando por toda a história do Antigo Testamento, até o último casal da genealogia de Jesus Cristo, Maria e José. Passando por Sete e a sua esposa, passando por Enoque, que foi arrebatado, e a sua esposa, passando por Noé e a sua esposa, passando pelo primogênito de Noé, Sem e a sua esposa, passando por Tera, pai de Abraão e a sua esposa, passando por Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia, passando por Davi e Batseba, Salomão e uma de suas esposas, só uma delas, né? E passando por toda essa linhagem do Antigo Testamento, até chegar em Maria e José. E foi em Maria que Jesus então foi concebido por obra do Espírito Santo. Todos esses casais nessa história de Adão e Eva até Maria e José, todos esses casais eram aquela mulher, estavam representados naquela palavra mulher de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa é a mulher, e o descendente dessa mulher, ou seja, o descendente dessa linhagem, Jesus Cristo. Desde aquele dia lá no jardim do Éden, então, que Satanás ouviu Deus falar isso para ele, ele então procurou achar essa linhagem messiânica e destruí-la e matá-la. Quando foram instituídas as 12 tribos de Israel, Satanás não sabia em qual dessas tribos estava essa mulher, em qual dessas tribos estava essa genealogia. Então ele procurou destruir todas as tribos de Israel. Ele destruiu as 10 tribos do norte com o cativeiro assírico. Elas pararam de existir, foram disseminadas, foram misturadas em casamentos com os assíricos. E depois ele tentou destruir as 3 tribos do sul, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Essas 3 tribos foram levadas para o cativeiro babilônico. E como já se passava 70 anos do cativeiro babilônico, e essas 3 tribos estavam vivendo lá na Babilônia e já prestes a voltar para Israel, para reconstruir a nação de Israel e continuar a história de Israel até a vinda de Jesus, então Satanás levanta aqui um último golpe lá na Babilônia, levantando este homem chamado Ramã, para tentar destruir essas 3 tribos, cometendo um genocídio, matando todos os judeus ali na Babilônia. E aí ele mataria a linhagem messiânica, que ele não sabia onde estava, mas estava ali na tribo de Judá, dentro da tribo de Judá estava a linhagem messiânica, passando por Zorobabel, que foi o primeiro governador depois que voltaram da Babilônia. Zorobabel é um parente
de Jesus. Jesus é do sangue de Zorobabel. Zorobabel e sua esposa era parte dessa mulher, dessa linhagem messiânica. E eles seriam mortos na Babilônia se Ramã tivesse sucesso no projeto maligno que ele levantou. E por trás dele estava o diabo, procurando a genealogia de Jesus, a linhagem de Jesus, para impedir que Jesus viesse ao mundo. Se ele conseguisse impedir que Jesus viesse ao mundo, não teria salvação para ninguém. Só que Deus frustra os planos do inimigo, como Deus também frustra planos de homens, e os únicos planos que não podem ser frustrados são os planos de Deus. E nós vimos aqui, nesses dias que estamos passando por esse livro de Esther, como que num livro em que a palavra Deus não é citada, nós vemos a soberania de Deus agindo em riqueza de detalhes para frustrar os planos do inimigo e não permitir que o povo de Deus, o antigo povo de Deus, fosse exterminado, fosse aniquilado completamente. Por isso Deus agiu levantando uma judia, uma pessoa de Israel, que era Esther, e colocando-a na posição de rainha, de esposa do rei Assuero, o rei da Pérsia, que dominava na época então sobre a Babilônia. E através da rainha Esther então, que chegou a interceder perante o rei, neste banquete que ela preparou, e para o qual ela havia convidado somente o rei Assuero, e o homem mais poderoso do rei, que era o Ramã. Esse homem mau galgou aí na política, os degraus da política, e conseguiu chegar numa posição de muito poder, estando abaixo apenas do rei Assuero. Os dois estavam no banquete, então Esther, que tinha um pedido para fazer para o rei perguntou: qual era o seu pedido? Era que o Senhor poupe a minha vida e a vida do meu povo. Uai, quem está querendo matar o teu povo? É esse homem aí, ó. É o Ramã. Descoberto então isso, o rei se encheu de furor e saiu ali. Você pode imaginar a cena, Ele saiu para o jardim para respirar, e quando voltou ele viu Ramã deitado, agarrado ali na rainha Esther, tentando pedir perdão, tentando pedir que ela intercedesse pela sua vida. E Deus levou o rei a pensar: ele está tentando agarrar minha esposa? Ele está tentando se aproveitar da rainha? Prenda ele agora. Já encapuzaram ele, pronto, e foi preso. E alguém disse para ele, o Harbona, que um dos eunucos que serviam, diziam para ele assim: olha, o Ramã aí, o rei não sabia. Vou falar uma coisa para o rei que o rei não sabia. Ele construiu na casa dele uma forca imensa de 50 côvados, porque ele queria nessa forca aí enforcar o judeu Mordecai, aquele judeu que defendeu o rei de Bigtã e de Teres, que planejavam contra a vida do rei, planejavam trair o rei. Aquele Mordecai que o rei leu lá no livro das memórias, dos atos memoráveis, e honrou a ele diante de todo o povo. O Ramã fez uma forca para Mordecai? Então leva ele lá e enforca Ramã na forca que ele mesmo preparou. E Ramã foi enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai. E por isso que aqui também, tem um grande ensinamento que nós vimos lá no capítulo de número 5, o ensinamento acerca do perdão. Por que a Bíblia ensina o perdão? A não ter mágoa de ninguém, porque todo aquele que não perdoa e por não perdoar imagina uma vingança contra aqueles que não perdoam, essa vingança vai cair sobre quem não perdoou e não sobre a pessoa que o havia ferido. A forca que na sua ira Ramã fez
construiu com todo cuidado, com todo zelo, movido pelo ódio que ele estava, pela raiva que ele estava, ele caprichou naquela forca, porque aquela forca era para o inimigo dele, era para aquele homem que ele estava odiando. A forca acabou sendo para ele mesmo morreu nessa forca. E o povo judeu teve aqui então, dentro disso, um livramento, mais um livramento de tantos que teve no Antigo Testamento, de ser totalmente exterminado. Por quê? O principal propósito pelo qual Deus instituiu na antiga aliança a nação de Israel, a partir de Abraão, Isaque, Jacó e os 12 patriarcas, o principal propósito já foi cumprido. Era a encarnação histórica de Jesus. A encarnação histórica do Messias. Jesus não, vamos usar essa expressão, não é, popular, Jesus não caiu na terra de paraquedas. Jesus teve o seu nascimento, a sua concepção, preparada por Deus dentro da história da humanidade, desde Adão até chegar a Jesus. É por isso que existe salvação, não apenas a partir da vinda de Jesus para cá, mas também a salvação antes da vinda de Jesus, porque Jesus estava lá no Antigo Testamento com aquele povo, sendo gerado no meio daquele povo a sua linhagem. Por isso, em cada página do Antigo Testamento, Jesus está lá presente. Em Gênesis capítulo 1, Jesus é a palavra pela qual Deus está criando todo o universo. Em Gênesis capítulo 1 ainda, Jesus está dentro da primeira pessoa do plural, o nós, que é usado em Gênesis 1:26, quando Deus fala na primeira pessoa do plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Todas as coisas que Deus criou, lá em Gênesis está escrito assim: e disse Deus, haja luz, e disse Deus, faça-se isso, e se fazia. Mas na hora de fazer o homem, as 3 pessoas falaram juntas: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essas 3 pessoas, entre elas está Jesus, o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. No capítulo 2 de Gênesis, Jesus é a árvore da vida que está lá no jardim do Éden, que Deus disse para Adão: pode comer de todas as árvores do jardim, e pode comer inclusive da árvore da vida, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era Jesus, lá em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 3, Jesus é o descendente da mulher de Gênesis 3:15, que Deus disse a Satanás. E Jesus também foi representado em Gênesis capítulo 3, versículo 21, pelo animal que foi morto por Deus, e Deus tirou a pele desse animal, e com a pele desse animal fez vestes para vestir Adão e Eva. Aquele animal representou Jesus, que seria sacrificado por nós, para que nós, na obra da salvação, fôssemos revestidos das novas vestes da vida nova em Cristo Jesus. Glória a Deus. No capítulo de número 4, Jesus é representado pelo sacrifício de Abel, o sacrifício que foi agradável a Deus e não o de Caim. O sacrifício de Caim não foi agradável a Deus, porque o sacrifício de Caim representou os sacrifícios religiosos das pessoas, sacrifícios de tolos, sacrifícios que não agradam a Deus, sacrifícios de barganhas, enquanto o sacrifício de Abel representou um sacrifício de quem
ama a Deus. Abel ofereceu aquele sacrifício porque amava a Deus. Caim veio oferecer o sacrifício porque queria barganhar com Deus alguma coisa. Por isso Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Jesus está sendo representado no capítulo 4 de Gênesis pelo sacrifício de Abel. E assim por diante, tá? Se eu continuar aqui, nós vamos até meia-noite e eu passo pelos 39 livros do Antigo Testamento para provar para você que em cada página, em cada capítulo do Antigo Testamento, Jesus está ali representado. Porque Jesus estava sendo gerado nessa história para que nascesse no mundo, e então a obra da salvação, centralizada na pessoa de Jesus, fosse realizada e efetivada e alcançasse a nós por tão grande graça. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.